Olha, a Patrícia Fiuza acabou de mandar uma mensagem para mim. Não sei se ela tá aqui. Será que ela tá aí? Eu, hein? Não, não tá. Ah, eu, hein? Viu? Deus me Você livre. manifestando seus cílios. É, você viu? Também não consegui. Fofuras, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma prática curta, mas eu queria chamar a atenção de um ponto nessa prática. É uma prática mais importante que a gente tem para fazer, que é estabelecer o corpo falhamente nos estados naturais, né? Mas toda vez que o Lama Wallace ele conduz essa prática, ele pede para a gente fazer como se fosse a primeira vez, sabe? Como se fosse uma prática completamente desconhecida. Para algumas pessoas talvez seja, para outras não. Mas seja como for, faz de conta que é a primeira vez. Tá bom? Então vocês podem encontrar a postura que vocês quiserem, que for mais confortável. Pode ser deitado no chão, se vocês conseguirem continuar ouvindo. Pode ser sentados, mas precisa ser confortável. E uma postura que a coluna fique alinhada, né? Então, não vale você tirar assim muito, então a coluna alinhada. Dignidade, né? Pelo menos, na postura, assim. Então, coluna alinhada, pode ser sentado, pode ser deitado, mas procurar... Procura encontrar uma base, assim, tanto de apoio do corpo, seja na cadeira, no chão, e o eixo da coluna. Então, esses dois eixos podem trazer uma estabilidade para o corpo, para você poder relaxar, mesmo sem deitar. Então, essa é a posição inicial do corpo, vamos dizer assim. Mas antes de a gente começar a prática propriamente, a gente vai cultivar nossa motivação. Nossa motivação mais elevada, como o Gyatro Rinpoche comentou no início desse texto, é a gente poder beneficiar os seres, com quem quer que a gente possa encontrar e tocar. Então, qualquer atividade do Dharma, seja uma prática, seja um estudo, qualquer atividade do Dharma, nós cultivamos essa motivação. Nós vamos procurar cultivar a melhor condição para o nosso caminho florescer. Então, começa trazendo a atenção para o corpo, sente o apoio do corpo na cadeira ou no chão. E deixa a consciência, a partir dessa base, permear todo o espaço do corpo. Vai soltando todo o esforço por trás das tensões, por trás da rigidez, por trás de todo o fazer. Nós possivelmente exercitamos durante todo o dia. Agora o corpo pode repousar. Se o corpo estiver relaxado e confortável, você pode evitar de mover o corpo por uns instantes. Deliberadamente, sem muito esforço. É só abandonar a intenção, o desejo, os impulsos de se mover. Sente o peito aberto, eleva levemente o osso externo lá para o teto, para você poder sentir o peito aberto e sentir os músculos do abdômen bem livres. Para o ar poder entrar e sair sem nenhum esforço, sem nenhum impedimento. E deixa o corpo respirar. Deixa a respiração acontecer. Ela não precisa de você para acontecer.
Deixa a respiração se estabelecer no ritmo natural. E esse é um ponto importante que o Lama vem a todo momento chamando a nossa atenção. É muito importante nós permitirmos que o corpo respire livremente. Porque essa é uma condição muito propícia para a mente se acalmar. Então, testemunha o corpo respirando. Aceita cada expiração como um convite para você soltar o cansaço, todo tipo de esforço, soltar todos os conteúdos da mente. E a próxima inspiração, ela é oferecida para você. Então você recebe de novo o ar. E desfruta de cada respiração. Essa é a sua vida que está acontecendo. É isso que está acontecendo agora. Seu corpo está respirando. Nós estamos juntos nesse momento. É isso que está acontecendo. Então solta com cada expiração tudo que passou, tudo que ainda não veio, toda a fixação no presente, solta. Deixa a consciência descansar nas sensações da respiração. Aberta, livre, como o céu. Ainda que tenha nuvens e muitas coisas atravessando o céu da sua consciência, ela não se perturba, ela não precisa se perturbar. E deixa a respiração ser o seu apoio. Seu apoio para você permanecer presente. E agora, sem perder essa qualidade de presença, estou agora compartilhando as preces. Então, se você quiser só ouvir, tá ótimo. Se você quiser recitar as preces, veja se é fácil para você agora, então, enxergar a tela. Nós começamos com a prece de refúgio. Lembra que o nosso refúgio último é exatamente essa qualidade esse estado natural do corpo, da fala e da mente. Esse é o nosso refúgio interno. Nosso refúgio interno é o Buda, o Dharma e a Sangha, as 3 joias. Corporificadas pelo Lama. Nós vamos fazer uma vez em português, uma vez em tibetano, uma vez em silêncio, sentindo a prece.
no lama, que é a corporificação dos sugatas, dos budas, da natureza das 3 joias. Eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Namo lama deshe dope kur concho songi ranjen la dadan drudru semche nam chanchu bardu kapsuchi. Agora prece para cultivar a bodhicitta. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir a bodhicitta, o espírito do despertar, e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Stemke droa kondom tu lama sangye drubneni ganla gando trinle ki droa droardam chao. Agora então nós invocamos a presença, a conexão com o Guru Rinpoche. Hum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nochan Sam Pema Gesar Dompola Yansen Chogi Modrumye Pema June Shisudra Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapchi Shiksu So Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nochan Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrunye Pema June Shisuda Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapchi Shiksu So Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nobjan Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrumye Pema June Shisuda Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapchi Shiksu So Guru Pema Siddhi Hum. E de novo só descansa uns instantes, sentindo na presença de Guru Rinpoche, do Lama, da Sangha. Abrindo espaço, coração para nós estudarmos o Dharma. Muito bem, amores. Então agora vamos voltando para a nossa sala virtual. Oi, queridos todos, tão bom ver vocês. Oi, Arthur, querido. Oi, Juju. Oi, Amelinha. Oi, Claudinha. Oi, todo mundo. Oi, Ivone. Amores, na semana passada, naquela empolgação de encerrar a prática, a gente acabou não combinando que trecho que a gente ia estudar, né? Nessa semana, mas aí eu mandei uma mensagem, espero que vocês tenham visto. Então, como a gente fez a semana passada, né?
Eu vou ler aqui o trecho que a gente vai ver hoje. E eu queria também mostrar onde que nós estamos no raiz, né? No texto raiz. Então, são 2 parágrafos, se eu não estou enganada, 2 parágrafos que o Gyatro Rinpoche vai comentar, né? Nesse trecho do livro. São esses 2 primeiros aqui. Mas antes disso, só retomando um pouquinho o início do nosso estudo na semana passada, né? Ele fala que é muito importante a questão da motivação, né? Então, isso que a gente fez agora no começo da prática é muito importante que a gente faça sempre que a gente for fazer qualquer prática do Dharma, né? Qualquer leitura de um livro do Dharma, não é uma leitura qualquer. Então, a gente poderia estabelecer a motivação, fazer a leitura e dedicar os méritos para que todos atinjam a iluminação, né? Então, do trecho que a gente viu na semana passada, especificamente desse trecho, né? É o ponto mais importante. É claro que ele já começa falando sobre transformar as adversidades em caminho, e a gente já começou a conversar sobre isso. Ai, como é difícil, porque quando a adversidade vem, não sei o quê. Então, a gente avançou um pouco, né? Na semana passada na discussão, mas é natural, né? Porque, afinal, o ponto-chave, né, desse texto é justamente esse, né? Como é que a gente faz para pegar os limões, transformar numa bela de uma limonada, né? Aí agora ele vai começar a falar exatamente sobre isso. Então, voltando só na estrutura, né? Então, a gente tem a homenagem, a estrutura texto raiz do Drupchen Rinpoche, né? A gente tem a homenagem, que foi o que a gente leu na semana passada, aí ele começa com como transformar a diversidade em caminho espiritual, e aí como transformar a diversidade em caminho espiritual através da verdade relativa. Então, é nesse tópico aqui que a gente está começando hoje, né? Agora eu vou compartilhar só o comentário mesmo, porque fica um texto maior, dá para enxergar melhor. Então, vou ler meio devagar, um pouco comentando as coisas que eu me a lembrar, daí a gente vai fazer as salinhas, né? Para poder conversar um pouco mais. Então, transformando a diversidade, né? Um ponto desejado para nós, né? Então, a primeira parte é o ensinamento sobre como transformar a diversidade em caminho espiritual. E a segunda, como transformar felicidade em caminho espiritual. Então, vamos por partes mesmo, né? Começaremos com a primeira sessão, a transformação da adversidade. E essa explicação é oferecida de acordo com a verdade relativa e com a verdade última. Então, ele vai começar falando de como transformar a adversidade de acordo com a verdade relativa. Oi, Lara, que bom, querida. Bem-vinda. E ele começa de um jeito que eu acho espetacular, que é assim: deve ser entendido que se alguém não está no caminho espiritual, num certo sentido, esse ensinamento é irrelevante, de algum modo inútil. Só que quando eu li isso a primeira vez, isso me tocou, porque assim, todos esses ensinamentos, né, de treinamento da mente, desde os 8 versos que transformam a mente até Shantideva, né, eles não fazem sentido mesmo se o que a gente está buscando é a felicidade mundana. Não fazem o menor sentido. Não dá para encaixar uma coisa com a outra. Então, a gente já... O que ele está querendo dizer aqui não é que nós precisamos ser grandes praticantes para estudar isso, mas a gente precisa desejar ser praticantes, né? Porque é isso que a gente está... É isso que ele vai nos ensinar, a como praticar o caminho espiritual, rumo à iluminação. Não a como conseguir mais coisas, como sustentar o nosso samsara, sabe? Deixar o nosso samsara um pouco mais confortável. Não é isso, ele vai sacudir as pernas do nosso samsara, né? Se a gente não tiver afim disso, esse ensinamento não serve para nada. Eu achei muito sensacional. E eu acabei usando essa ideia do Gyatro Rinpoche desse texto aqui para todos os outros ensinamentos de Lojong que eu estudei, sabe? Porque eu acho que é isso mesmo. Se a gente... eu já conduzi vários estudos do budismo com atitude, né? Outros textos de Lojong, próprios 8 versos que transformam a mente, né?
em vários lugares, assim, para pessoas que nunca tinham ouvido falar no Buda, né? Aquelas coisas que acontecem, assim, que você, bom, em ambientes muito abertos, assim, né? Tibet House, ou no próprio SEB, né? A pessoa chegando no SEB, assim, se ela de cara, ela entra no estudo dos 8 versos e fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? Né? Como assim? Como que eu vou fazer isso, né? Isso é uma idiotice. A gente tá todo mundo treinando para ser idiota, né? A pessoa pode pensar. Não faz sentido no senso comum, né? Então a gente vai ver isso. E a gente vai se debater com isso. Porque, de uma certa forma, a gente pode dizer assim, eu tô super afim de avançar no caminho espiritual. Mas tem hora que vai doer, sabe? Tem hora que vai pinicar mesmo. A gente vai falar, será que eu vou ter que fazer isso mesmo? Aí, né? Aí a gente vai ver quanto que a gente está disposto a ceder, né? Para o Sansara, né? Quanto que a gente vai negociar, vai rolar uma negociação em algum momento, sabe? Fala, Aninha. É o seguinte, não só no budismo, mas como também eu nasci nessa questão do catolicismo, foi batizada e tudo isso, tem no caminho espiritual, sem ser do budismo, a diversidade também é encarada como se você tem um câncer, se você tem qualquer tipo de adversidade, como um caminho que pode você ou ver como uma porta fechada ou como uma janela que pode se abrir. Eu acho também. Todas as grandes tradições tentam trazer sabedoria, né? Para todas as situações, né? Não só quando as coisas estão bem. Tem razão, Aninha. Não é exclusividade do budismo. Pero, aqui nós vamos estudar um texto budista, né? Então a gente vai falar nesse contexto. Você tem toda a razão. Então vamos olhar mais. Então, deve ser entendido que se alguém não está no caminho espiritual, num certo sentido, esse ensinamento é relevante de algum modo inútil. Esse ensinamento é voltado para alguém que esteja realmente praticando. Não é só voltado para essas pessoas, não só é voltado para essas pessoas, como também é extremamente importante e indispensável como uma ferramenta a ser utilizada através das experiências do caminho, né? É só para quem está praticando. E para quem está praticando, esta é uma ferramenta indispensável, né? Sempre que for afligido por outro ser ou por qualquer coisa, se você habituar a sua mente a permanecer apenas no sofrimento, então mesmo a menor e mais insignificante circunstância produzirá grande angústia. Até que surja uma angústia maior. Aí você fala assim, puxa, eu estava me preocupando por besteira, mas na hora que você estava se preocupando por besteira, parecia uma grande coisa. Porque é um hábito, né? A nossa mente funciona por contraste. Quando está tudo bem e acontece alguma coisinha, aquilo é muito importante. Daí se acontece uma coisa maior, é muito importante. Mas é um hábito que a gente tem. Então, o nosso primeiro trabalho vai ser lidar com esse hábito. É para isso que servem os ensinamentos de treinamento da mente, né? Nos ajudar a lidar com os hábitos. Agora, reconhecer os hábitos não é uma coisa simples. Ele vai falar uma coisa super legal. Deixa eu continuar, não vou ficar me intrometendo aqui. Então, sempre que for afligido por ser ou qualquer coisa, se você habituar a sua mente a permanecer apenas no sofrimento, se lamentando, então mesmo a menor e mais insignificante circunstância produzirá grande angústia. Isso ocorre porque você sempre quer realizar suas próprias necessidades e seus próprios desejos. Essa é a nossa natureza, a gente quer ser feliz agora, em todos os momentos, que são principalmente as 8 preocupações mundanas. Então a gente quer ser feliz e a gente aprendeu a fazer isso através das 8 preocupações mundanas, né? Gostar de ganhar, não gostar de ganhar, não gostar de perder, querer ser famoso, não querer ser ignorado, não querer ser elogiado, não querer ser culpado. E tem sempre uma que eu esqueço. Ganhar e perder, elogiar. Alguém me ajuda no outro barzinho? Prazer e sofrimento. Querer. Isso, obrigada. Sim, querida. Você quer ter prazer, não quer sofrer. Daí já começa a ficar estranho para quem não está no caminho, porque a pessoa fala, claro que eu quero ser feliz, não quero, né, sofrer, óbvio, né? Então vamos vendo, né, que tipo de felicidade quem está buscando, né? Então, isso ocorre porque você sempre quer realizar suas necessidades e principalmente as 8 preocupações mundanas, né, levando à não virtude. Esse é o seu hábito. Uma vez que a sua mente está habituada a permanecer na negatividade, né, no sofrimento, porque alguma coisa não dá certo, no samsara, se alguma coisa menor acontece, alguma aflição menor, você imediatamente se fixa nessa situação, tomando algo
tornando-a algo muito, muito grande. Mesmo que no início possa ser algo muito insignificante, você permite que isso lhe traga uma quantidade enorme de angústia. A gente pode pensar assim, mas espera, meu problema é super grave. Pode ser mesmo, né? Mas se a gente prestar atenção, a gente vai ver que a gente tem esse hábito, mesmo com coisas pequenas. A gente tá acostumada a se preocupar e a querer fazer as coisas funcionarem do nosso jeito. Quando isso não acontece, a gente sofre com coisas pequenas e com coisas grandes. A Rafa falou assim, esse parágrafo me lembrou o termo corpo de dor que o Tenzin Wangyal usa. Com certeza, o corpo de dor é isso aí. É uma identidade que fica brigando lá para fazer as coisas darem certo do jeito dela, né? Daí o que ele está dizendo é que isso é um hábito. Então a gente precisa reconhecer essa operação da nossa mente como um hábito. Então ele vai falar mais disso. Eu vou seguir porque daí a gente consegue parar para discutir, né? Aí ele vai falar dos exemplos das relações entre homens e mulheres, né? Então esse exemplo é conveniente, talvez seja o exemplo mais óbvio ou pertinente. Quando você encontra alguém por quem sente muita atração, no início saem faíscas tão intensas entre vocês que ambos se satisfazem meramente por verem um ao outro. Às vezes vocês não precisam nem mesmo tocar as mãos. Contudo, quando a sua natureza habitual, né? Às vezes a paixão fura o hábito, né? Daqui a pouco surge o hábito outra vez. Começa a emergir, né? Aquele hábito lá. Uma vez que a sua mente está acostumada a permanecer no sofrimento, devido à sua atração pela não virtude, então, mesmo depois de um tempo curto, a menor condição provocará em você uma agitação extrema ou irritação, angústia, visto que envolve a sua relação com esse objeto da sua atração. Então, você culpará o seu querido objeto de atração por sua angústia, quando, na verdade, você mesmo a criou. Vocês criaram as suas angústias porque vocês mesmos estão apegados ao sofrimento. A gente criou esse hábito de ficar reclamando, se preocupando, querendo que as coisas saiam do jeito que a gente acha que elas devem sair. A gente não tolera o sofrimento, né? Esse é o primeiro tema, né? A gente não tolera a adversidade, né? Isso acontece porque qualquer atitude que estiver sendo cultivada em direção à felicidade ou à adversidade, por natureza ficará mais forte. Isso é algo com que você se habitua. Ou seja, tudo que a gente treina fica mais forte. É melhor a gente reconhecer o que a gente está treinando. Isso também foi uma coisa que me tocou nessa época. O que eu estou treinando, né? Fala, Cindy. Não, porque eu tenho a sensação que é o contrário, que ele está falando que a gente se apega ao sofrimento. Uhum. Não? Ao sofrimento. Não que a gente... Desculpa falar. Não, fala fala. você. Não, isso, que não que a gente não... Que a gente queira transformar o sofrimento em felicidade. Mas que a gente está tão habituado a sofrer que até quando não é sofrimento, a gente transforma em sofrimento. Enquanto é uma coisa mínima, a gente faz com que seja sofrimento. Exatamente. Entendeu? Eu entendi. Mas o que você entendeu ao contrário do que eu falei? Será? Isso. Peraí. Eu fiz uma besteira aqui. Abri o Kindle. Tanto hábito. Peraí. Então, ele falou, isso acontece por qualquer atitude que estiver sendo cultivada em direção à felicidade ou à adversidade, por natureza, ficará mais forte, né? Então, essa atitude, por exemplo, de querer que tudo seja do nosso jeito e a gente tomar, né? Quando a gente tiver essa atitude de querer, das 8 preocupações mundanas, de não querer perder, de não querer ser infeliz, quando isso não dá certo, a gente cai no sofrimento, né? A gente fica nesse lugar. Eu entendo que é disso que ele está falando. A gente se acostumou a ficar nesse lugar que não aceita a diversidade e que não aceita que as coisas não saiam do nosso jeito. E esse é um hábito, que quanto mais a gente treina, mais forte ele fica. Então, qual que é nosso... Eu entendo que ele está dizendo assim, Cindy. Vê se você acha que está... Vê o que você acha. Eu entendo que ele está dizendo assim. A nossa atitude frente à adversidade é de sofrer. É de reclamar, de não querer, de ficar angustiado. É isso que a gente faz, é isso que a gente treina para fazer.
Eu entendo que é desse apego ao sofrimento que ele está falando. O que você acha? Giane. Espera só um pouquinho, Átila. Fala, Cindy. Não, é exatamente isso. É que eu estava entendendo que você estava falando o contrário, de que a gente quer transformar tudo em felicidade. Não. A gente Entendeu? É a atitude que a gente toma. A gente quer, né? A gente quer se dar bem, né? O tempo todo, não é? A gente quer se dar bem o tempo todo. Mas a nossa atitude quando isso não acontece, e especialmente pela visão de felicidade que a gente tem, né? Que é das 8 preocupações mundanas, a nossa atitude quando isso não acontece é de sofrimento. E a gente se habituou a fazer isso, a reclamar, a ficar só na experiência de sofrimento quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Eu entendi isso. Fala, Átila. Eu entendi uma coisa aqui, Giane, que é o seguinte, tanto o hábito, o cultivo da felicidade, quanto o cultivo da adversidade, certo? Do sofrimento diante das coisas, são hábitos, é como um treinamento mesmo, como você disse, entendeu? Tipo, eu crio um movimento e repito aquele movimento. Isso. Seja de prazer, ou seja ele de adversidade, de aversão. Né? De aversão, Eu treino aquilo. Então, diante de determinada situação, ainda que a coisa tenha determinado brilho, ela cai de novo naquele hábito que eu tenho de fixar que as coisas devem ser de determinado modo e sigo com aquilo, entendeu? Isso. Pensando, ou seja, aí que está o fenômeno da fixação, né? É justamente dar esse corpo, né? Para as coisas, do jeito que, tipo, o formato, né? Eu quero dessa forma. Ou então, isso é desse jeito. É uma visão contrária sempre àquilo que está aparecendo para você, né? Exatamente. E é um hábito que a gente treina, é uma forma de reforçar o ego, a Alicia falando. É uma forma de reforçar o ego, claro. É o ego que fica querendo controlar as coisas e querendo manipular e querendo se dar bem, né? É sempre uma manipulação do ego. Mas não é uma coisa consciente, né? Do jeito que ele fala, parece que é uma coisa consciente, parece que a gente está querendo isso, né? Mas não é. A gente treina nesse sentido que o Átila falou, né? A gente faz muitas vezes e aquilo vira um hábito, porque a gente fez muitas vezes, né? É igual arte marcial, sabe? Quando você treina para se fazer um golpe bem feito, só antes que é intencional. movimento, antes de fazer aquele movimento de forma perfeita, você executou, você pensou ele, você construiu ele detalhadamente. Só que você não pensa muito para executar ele. É basicamente isso, a posição nossa diante das coisas. É um hábito que a gente adquiriu, que a gente construiu lá atrás e que a gente faz daquele modo, como um ataque, de Aikido. Só que essa construção inicial, ela nem foi intencional também, né, Átila? No caso da arte, não foi intencional. É um jeito que a gente aprendeu, sei lá, com alguém, ou né, com a gente mesmo, sei lá, eu, né? Mas a gente aprendeu a reagir desse jeito e treinou isso, nesse sentido. Não é que a gente treinou, falou, vou treinar para me ferrar, não é isso. Mas a gente treinou no sentido de repetir muitas vezes aquilo. Isso é noção de karma, pessoal. A gente faz aquilo muitas vezes, daqui a pouco aquilo vira natural para nós. É a forma como a gente age. Né? Eu acho que a base de tudo está na questão da gente sempre, como se fala muito, né, nas palestras, a gente sempre está em busca da felicidade e aversão a qualquer sofrimento. Pronto. São as 8 preocupações mundanas, TT. Exatamente. Então, quando a gente vem para cá, no renascimento, a gente já vem com a ignorância básica. Então, assim, o bebê já faz isso. Então, a gente nasce assim, porque a gente já nasce com a ignorância básica, assim, com... já não se reconhece. A ignorância básica, a gente não reconhecer o que nós somos verdadeiramente, né? Então, a gente fica buscando fora. E aí, cada vez que isso não acontece... Algo que já está intrinsecamente no, vamos dizer assim, nas raízes mundanas. Então, o ser habitual. É certo que há que nasce um nível de lucidez que já ultrapassa isso, mas a maioria vem de fábrica. Vem de a fábrica. Nós já nasce com esse hábito assim intrinsecamente. Já nasce pelo menos com as condições ali apropriadas para isso, né? A gente, tanto que o bebê quer mamar, não consegue mamar. Ninguém nunca um bebê vai chorar porque não tá mamando, né? É isso mesmo. Fala, Aninha ou Paulo, não sei.
Eu primeiro quero falar que eu já participei de algum outro trabalho, antigamente, para que a gente, cada um, listasse seus hábitos. Uhum. Jamais passou pela minha cabeça que eu tivesse esse tipo de hábito. Então, acho assim, da maior nobreza, um mestre está me mostrando como eu devo olhar para ver os meus hábitos, porque eu não vejo esses hábitos. E outra coisa que também me chamou a atenção nisso é quando eu já frequentei muita recepção de ambiente médico, hospitalar, né? Você senta, ouve a Dona Maria conversando com a Dona Chiquinha, ou seja lá quem for, né? Parece que é uma competição de quem que mostra que está com um problema mais grave. Então, olhar para o outro, a gente vê isso escancaradamente. Mas reconhecer em mim isso, olha, só um ensinamento muito nobre desse que é interessante. Pois é. Primeiro ponto é esse, né? Reconhecer isso como um hábito, né? Vamos andar só mais um pouquinho no texto, daí a gente vou dividir nessa linha para vocês poderem conversar mais, porque essa discussão é central, né? Então, vamos lá. Então, por exemplo, a maioria dos hábitos é considerada um tanto nociva. Talvez você goste de comer pimenta forte porque cultivou uma atitude de consumir pimenta forte, mas, na verdade, ela queima sua língua, faz você suar, provoca buraco no seu estômago e assim por diante, mas, contudo, esse é o seu hábito. E, portanto, você segue comendo pimenta forte, né? Talvez você goste de beber álcool ou possua algum outro hábito como esse, que pode, na verdade, estar encurtando a sua vida. Ainda assim, você segue consumindo, mesmo sabendo o tempo todo que ele está lhe prejudicando. Por ser tão atraído por esse hábito, você pensa que se trata de algo bom. Outro exemplo é o parto dos bebês. Neste país, Estados Unidos, né? Isso pode não fazer tanto sentido quanto no Tibete, porque aqui vocês têm bons hospitais, onde as mulheres vão para ter o parto, o que parece ser algo que ocorre bem facilmente. No Tibete, entretanto, não havia nenhum lugar para ir. E, por vezes, as mães acabavam perdendo suas próprias vidas. Era algo bastante perigoso e difícil. Ainda assim, mesmo tendo 1, 2, 3 filhos, elas continuavam tendo mais. 4, 5 filhos, assim por diante, mesmo sabendo das dificuldades e do sofrimento pelo qual passariam. O desejo é mais forte, mesmo quando se sabe qual será o resultado, que é o sofrimento. Como o hábito ou o desejo são tão fortes, o sofrimento não é considerado tão grande. No Tibete, eram todos tão machões que adoravam lutar uns com os outros, enfiar a espada um no outro, praticamente se matando, apenas por um pouco de diversão. Aqui também, né? Garotada sai para dar porrada na rua nos outros, só para brincar. Eles saíam de uma batalha machucados, sangrando algumas vezes, perto de morrer, dizendo, tô bem, não tem problema. Eles não pensavam que estavam sofrendo, porque era muito mais importante manter o seu estado de homem de verdade. Isso é o que significa a ideia de ter habituado a sua mente. A força da mente nunca pode ser subestimada. É a força mais poderosa da existência. Qualquer hábito continuará a crescer dependendo da direção na qual estiver sendo conduzido. Afinal, tudo levará a essa direção, né? O hábito vai se formando, no fim, aquilo vai ser a direção única que tem para a coisa acontecer, né? Tendo isso em mente, no caso do sofrimento, à medida que o hábito gradualmente aumenta, praticamente tudo que aparece acabará conduzindo à infelicidade. Tudo vai ser uma razão para a gente sofrer. Vocês conhecem gente assim? Que tá tudo bem. Você olha, tá tudo bem. Não, a pessoa tem sempre um motivo para estar sofrendo, né? Alguma coisa que não está agradando. E aí, isso é um hábito. E a gente, estou falando de outras pessoas mesmo, a gente também. A gente tem hábito de se preocupar. Tem irmão que eu falo disso. A gente tem o hábito de se preocupar. É um hábito. Não é que a gente não tenha coisa para se preocupar, mas a gente tem o hábito de se preocupar. E a gente acha isso normal. Mesmo o evento mais insignificante será causa por uma infelicidade muito maior. E, ao final, não haverá qualquer possibilidade de felicidade. Isso é algo importante para se ter em mente, em termos das suas relações mais próximas e das situações familiares. Se não reconhecer que isso ocorre devido aos seus próprios hábitos mentais, você culpará as circunstâncias externas. Depois de um tempo, as chamas da raiva, da não-virtude, do sofrimento espalharão indefinidamente, porque você continua acreditando que o problema surge a partir de circunstâncias externas. Essa experiência também é conhecida como aparências surgindo como inimigos. Quer dizer, as experiências todas parecem que são suas inimigas, parece que o mundo está contra você, né?
Você está bem consciente disso. Você conhece pessoas que facilmente ficam com raiva. Talvez você mesma seja uma delas, né? Uma pessoa que facilmente fica raivosa experimentará muitas reações negativas imediatas a partir de eventos incidentais. É quase como se não houvesse nenhum esforço para invocar essa reação. A razão é o hábito. Esse é o hábito da mente das pessoas. E elas têm falhado em reconhecer que elas mesmas criaram esses resultados. É muito fácil, né, a gente olhar para fora e ver razões para a gente estar com raiva. Ou ver razões para a gente estar triste. Mas, no fundo, tudo isso é hábito nosso. Isso é muito, muito duro de ouvir. Esse é o hábito da mente das pessoas e elas têm falhado em reconhecer que elas mesmas criaram esses resultados, né? Porque não foi intencionalmente, né? Quando o resultado... Oi? Você já passou do ponto que você tinha proposto. Já? Eu não tinha falado que era o fim desse parágrafo aqui? Não, você falou até se não reconhecer, não era isso? Então, não, até falou o que era o fim desse parágrafo. Deste parágrafo aqui. Mas tudo bem, Rick. É curtinho. Bom. Aí a gente vai para essas linhas. É quase que não fosse preciso nenhum esforço, né? Quando o resultado se fortalece, fica mais difícil para os indivíduos compreenderem a causa, porque as aparências já estão surgindo como inimigo. A pessoa não consegue enxergar que a mente dele se acostumou a reagir daquela maneira, né? Porque a gente sempre vai achar um motivo externo. Eles se sentem desnorteados, porque sentem que os fenômenos estão fora deles. Por isso, seguem reagindo às condições externas e às circunstâncias. E a raiva, você deve lembrar, é a causa principal do renascimento nos reinos inferiores. Então, aqui que nós vamos parar hoje. Acho. Menos que eu duvido que a gente vai terminar esse assunto tão rapidamente, né? Mas a gente vai parar aqui, talvez. Então, amores, agora... Gente, a Débora... ela está refletindo aqui uma pressa que a gente tem em resolver a coisa. A gente só vai resolver depois que a gente terminar o estudo, e talvez só no fim da nossa vida a gente vai resolver. Não tem como resolver imediatamente, né? A gente vai ter que estudar, treinar, observar, se observar, que é o mais importante, na verdade, né? Não tem uma solução imediata. A gente vai precisar ir fazer passo a passo, né? Ela tinha falado antes, na verdade. Não entendi como muda isso. Então, como muda é uma pergunta de 100 milhões de dólares. Mais difícil reconhecer, é difícil mudar esse jeito. Então, Debs, se a gente achar que é difícil, de saída a gente já botar uma etiqueta de difícil, vai ser difícil. O Tenzin Wang, ele conta uma história de que ele viu um estudo, na verdade, é um estudo, né, que foi feito, de uma pessoa que está na frente de uma montanha e ela fala assim, com uma mochila pesada nas costas. Ela olha e fala assim, essa montanha deve ter 200 metros de altura. Aí, uma mesma pessoa na frente da mesma montanha, sem a mochila. Essa montanha deve ter uns 150 metros de altura. Então, a impressão de dificuldade de subir a montanha depende do tamanho da mochila que você está carregando nas costas, né? Uma coisa que pesa na mochila, fala, nossa, que difícil. Isso pesa na mochila. Fica bem difícil mesmo daí. A montanha vai parecer bem mais alta. Então, vamos cuidar da nossa mochila, né? Para a gente não se atrapalhar de bobeira. Daí vai sair. Tá bom, querida, se cuida. Então, ó, eu vou criar salitas. Ai, que bom. Eu tô feliz que ele tem tempo para fazer isso, viu? Vou criar 8 salinhas com 4 ou 5 participantes. Aí eu vou colocar aqui 15 minutos, tá bom? Ou 20 minutos, vai. Que a gente tá com tempo, eu acho. Vai ficar 20 minutinhos. Tá bom? Assim vocês vão reclamar do mesmo jeito, né? Porque o hábito, né, de reclamar. Mas, vamos lá. 1, 2, 3. Quem tá de câmera fechada pode continuar com a câmera fechada, pode nem falar, só ouvir, fiquem à vontade, tá bom? Mas vão para essa linha. Ivone, está ouvindo?
Lúcia, Lúcia e Clá, Rissa, vocês estão ouvindo? Vocês precisam aceitar o convite. Vou tentar mandar outro para você, Lúcia. Vamos ver se você vê. E a Clarissa também, deixa eu ver. Só 4, vamos ver. Você precisa aceitar o convite para poder ir para essa linha, tá?
Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Eita, tudo bem? Como é que foi lá? Fomos abduzidos, né, Gê? Oi? Foi muito legal. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa que surgiu na discussão? Fala, Aparecida. Então, o nosso grupo, nós falamos muito na dificuldade que a gente tem de não reconhecer a nossa verdadeira natureza da nossa mente, né? De achar que o sofrimento está nos objetos ou nas circunstâncias, aonde a gente cria esses hábitos que nos levam ao sofrimento. Eu falei muito do exemplo que eu tenho, por exemplo, a tendência com carboidrato, né? Quando vem o desejo, ele fica mais forte, passa na frente, você acha que aquilo vai te trazer uma alegria, e na verdade, a idade vai chegando e você vai caminhando quase para um pré-diabetes, né? Então, quanto mais marcas mentais você tem fortes e você vai fortalecendo, pior vai ficando a situação. Então, a gente falou da meditação que o Alan Wallace nos ensinou, que do pastor, né, que vê as suas ovelhas, que a gente vê os pensamentos, as nossas pulsões, mas não embarca. Porque é difícil fazer as pausas. Logo se lança naquele desejo e acaba fortalecendo hábitos que são muito nocivos. Tem muitas estratégias que a gente vai usar, né? Com certeza essa de dar uma paradinha antes de enfiar o pé na jaca é uma delas, né? Mas não é suficiente. Porque se a gente não enxergar a jaca, ou se a gente achar que enfiar o pé na jaca é uma boa coisa, a gente vai continuar fazendo. A gente dá uma paradinha, jaca! Enfia o pé na jaca. Então, a gente precisa de várias ferramentas, né? Uma delas é essa daqui, sabe? Esse texto mesmo, né? De apontar para a gente o que é que a gente está errando, onde é que a gente está vendo errado. E o que você falou, claro, né? A gente não reconhece a nossa verdadeira natureza. Esse é o único problema que a gente tem. Agora, como é que faz isso diretamente, né? Não dá, né? Aí depende do então, treino, a gente vai... né? Depende do treino, é lógico, depende do treino. Então, a gente vai vendo o que a gente não é, né? E daqui a pouco a gente vai indo de costas para chegar onde que a gente é, porque não tem como apontar, né? Sim. Mas... Ô, Gê, Oi, Tetê. deixa eu fazer uma observação que é Aparecida, né? Que ela falou que uma vez me tocou muito uma entrevista que eu ouvi do Chico Xavier. E a entrevistadora perguntou sobre a saúde dele, que ele tinha uma saúde bastante delicada e ele tinha muita restrição alimentar. Aí ele sorriu, né, bem feliz, e falou assim, eu me abstenho. Ele usou essa frase que eu nunca esqueci, né? Tanto que eu vou repetir. Ele falou assim, eu me abstenho de tudo aquilo que eu não posso usufruir. E tudo bem. Então, assim, ele estava tão bem. Aí, vez por outra, quando eu estou sofrendo, viu Aparecido também com os carboidratos, aí eu penso assim, eu tenho que me abster. Eu não posso usufruir e tudo bem. Até esse abster que eu não posso usufruir, tá, mas tudo bem que é difícil, né? Aí, essa parte eu não cheguei. Tudo bem. Maravilhoso, mas é isso, né? Eu acho que nós vamos chegar nesse ponto aí, sabe? De como lidar com as adversidades. Vocês vão ver, tem muitas instruções, né? Sobre como lidar com as adversidades. Uma delas é essa, dar boas-vindas às adversidades. Não posso comer, tudo bem. Tudo bem, não posso comer. Essa é a minha adversidade. Venha, bem-vinda. Isso significa que eu estou te vendo, estou enxergando você como uma marca kármica que agora eu estou disposta a ultrapassar. Mas... E a gente está no caminho, né? Músculo, né? E que está no caminho, né? Claro, estamos no caminho, exatamente. Como disse o Paulo, isso aqui, imagina, a gente precisa, sei lá, alguém chegar para nós e falar, olha, você precisa abandonar o hábito de sofrer. Né? Ainda bem que a gente recebe essas boas notícias, né? Sim. Mas olha, o que eu acho mais sutil, assim, dessa discussão que a gente viu no início, né? Esse hábito de a gente se
de a gente não gostar quando alguma coisa dá errado, né? De a gente reclamar, de a gente ficar chateada quando as coisas dão errado. Pessoal, samsara dá errado, né? Como disse o Geshe Pende, se a gente tivesse assinado um contrato para ir para uma terra pura, onde tudo é perfeito, tá bom, mas não foi isso que a gente assinou. Né? Não dá nem para reclamar, a gente assinou para vir para esse lugar, que é imperfeito mesmo. Né? Mas aí se a gente não aceita e a gente sofre porque não aceita, porque não enxerga dessa maneira, é esse sofrimento que eu acho que é o mais desgraçado de a gente perceber que a gente se habituou. A gente fica feliz de reclamar das coisas que dão errado, não é? E tem a sensação que está fazendo alguma coisa. Mas isso é sofrimento. A gente parece que não tem escolha, a gente precisa, né? As coisas foram diferentes do que você queria? Foram, tá? Mas você precisa sofrer por causa disso? Né? Você pode fazer o que for possível mudar e pronto, né? Mas eu já estou atropelando, assim, já estou, sei lá, falando de coisas que a gente vai talvez concluir, né? Desses ensinamentos aqui. O que mais, amores, que surgiu aí nas discussões de vocês? Ou na mente de vocês? Compartilhem. Fala, Dedê. A gente estava falando sobre a gente sair desse autocentrismo, né, e conseguir ter compaixão. Aí a Cris contou o caso, lá ela foi para um médico e ficou 1 hora esperando o cara responder que ainda não tinha solução do caso dela. Né? Aí ela ficou com compaixão porque ele também não tinha resposta. Normalmente, aí ela, antes de ter esse apanha, contato, né? O cara apanha. O cara ia voar no pescoço do cara. Mas como? Eu aqui 2 horas esperando, porque 1h40 já virou 3, né? Então, essa coisa, sempre as coisas têm que ser como a gente quer, e quando não é, a gente sofre. Aí, então, essa compaixão pelo outro, né? Esse olhar, exatamente transformar esse sofrimento em caminho, em uma transformação interna. Mas legal é a gente ver essas situações reais, como que você descreveu da Cris, né? Tinha tudo para ser uma briga que esse coitado desse médico deve estar acostumado a enfrentar, né? Pessoal de call center, de telemarketing. Pessoal de telemarketing, está super acostumado. Podia ser só mais uma briga, né? E que você ia se achar super no direito de brigar. Porque, afinal de contas, você gastou 2 horas do seu tempo esperando e a criatura não tinha uma solução, né? E ela foi 4 vezes. Foi 4 vezes. Podia ser mais uma briga. Ou você pode falar assim, agora eu vou praticar. Ainda que você esteja coberta de razão, né? Mas essa que eu acho que é a virada assim, que a gente pode dar como praticantes. A gente pode até fazer tudo que achar que tem que fazer, né? Se for o caso, né? Mas usar para falar, bom, como é que eu poderia fazer diferente aqui, essa situação aqui? Em vez de brigar com a criatura que está ali, também se lascando. Isso é maravilhoso. Gente, eu acho que esses exemplos que a gente tem da nossa vida, que são muito valiosos nesses nossos encontros. Não é compreender as coisas intelectualmente só, né? Mas se a gente puder ir trazendo... É isso que a gente poderia colocar como importante, né? De a gente ir trazendo os exemplos, tipo Paulo, eu nunca ouvi falar em apego ao sofrimento, eu já ouvi falar de muitos apegos e muitos hábitos, mas apego ao sofrimento como hábito eu nunca tinha ouvido falar. Né? Essas coisas, putz, olha, é a primeira vez que eu tô ouvindo falar disso, né? Ou então essas viradas que a gente dá de chave e que, de repente, a gente vê que funcionam, né? Isso é maravilhoso. Fala aí, Dedê. Pois é, a gente trabalhava numa indústria, né, terrível. Eu trabalhava no marketing, estava contando para o grupo, eu dava aula sobre marketing de luxo, como vender o que as pessoas não precisam. O marketing serve para isso. Por que você acha que precisa de marketing? Não, e o de luxo, claro, mas o de luxo tem estratégias fantásticas, né? Sim, imagino. E eu ainda dava aula no pós-graduação de moda, então a coisa não para de piorar, assim, né? Aí tu começa a enxergar como aquele universo é tão supérfluo, como tudo é tão descartável, tu diz, nossa, que coisa horrível.
né? E as pessoas sofrendo por não ter o que não precisa. É bárbaro isso, é um sofrimento assim, meu Deus! Olha, eu vim da área de marketing também, né? É que era marketing farmacêutico, é um pouco diferente, né? Mas um pouco diferente só. Mas até o marketing mesmo se convence das coisas, porque o que eu aprendi, né, na faculdade, na minha pós-marketing, é que o marketing não cria necessidades, ele cria formas diferentes de atender a necessidades que já existem. Isso é uma boa forma de dourar a pílula, né? As pessoas precisam de segurança, então eu vou vender um carro blindado que custa 200 vezes o que a pessoa é capaz de pagar. Ela vai se matar para pagar esse carro, né? Mas a necessidade é a segurança, não é o carro, né? Mas eu vou vender o carro, né? É mais ou menos isso. É que nem o celular, né? Que nem o celular, a gente precisa de um celular cada vez mais. Então, daí quando a gente não consegue, né, por alguma razão, essas coisas, aí isso vira reclamação, E esse é o tipo de sofrimento que a gente está habituado, né? Olha, o Donza falou uma vez que se todos nós tivéssemos pelo menos 1 minuto por dia de lucidez, liquidava com o marketing. Com certeza, né? Fala, Lu. Eu queria, assim, mesmo perguntar, e eu ouvi alguma coisa no sentido assim, quando a gente começa a perceber esse ato da reclamação com a gente, né? A gente começa a buscar uma estratégia, um caminho para se libertar disso. Mas aí a gente começa a perceber muito mais claramente o hábito no outro. Nossa, assim que eu faço. Né? Mas aí... útil. Aí eu fiquei pensando assim, o que está acontecendo de eu ouvir esse tipo, eu não quero nem reforçar esse hábito do outro e nem quero faltar com compaixão, porque eu já tinha o hábito de escutar essas reclamações como natural. Então, nesse momento, eu acho que um processo assim, se tiver alguma coisa que eu puder falar nesse sentido. O treinamento da mente é o treinamento da nossa mente, né, Lu? Não é da mente do outro, né? Então, o primeiro ponto importante é esse, a gente vai enxergar mais, é sempre mais fácil enxergar no outro do que na gente, né? Mas o trabalho é nosso, né? Aí quando a gente começar a enxergar a nossa própria mente, começar a achar caminhos para se livrar disso, aí pode ser que a gente consiga de verdade ajudar o outro, né? Por enquanto, eu acho que uma saída compassiva é olhar o outro fazendo isso e falar, putz, olha só, o outro está fazendo isso e eu sei como é difícil se livrar disso. Isso já é super compassivo, sabe? Eu acho. Não sei o que vocês acham. É engraçado que uma amiga minha foi fazer o exame de CNH há pouco tempo. Aí ela não conseguiu fazer o exame de tão nervosa que ela ficou. Aí eu brinquei com ela e falei assim, mas você vai fazer o exame nervosa? Tira o nervosismo que vai dar certo. Mas aí eu lembrei de quando eu fui tirar a minha, né? Eu falei assim, nossa, a gente fica nervoso mesmo, não tem condição. Fica muito nervoso, né? Muito nervoso. Mas eu acho que a gente vai... eu acho que se a gente acha uma saída para as situações que a gente vive, a gente acaba achando um jeito de dizer alguma coisa que serve para o outro, né? Às vezes. E às vezes a pessoa nem precisa que a gente diga nada, a gente é que está incomodado e quer dizer e quer resolver, né? Às vezes a pessoa nem precisa de nada mesmo, só falar, ou sei lá, ou nem falar, sei lá, só viver a vida dela, né? Fala, Carmezinha. Tá fechado o teu microfone. Então, no nosso grupo foi super interessante, que no final todo mundo percebeu que o treinamento da mente que é realmente a mudança de chave, porque a gente é mais fácil ver no outro, né, aquilo que já aconteceu conosco ou que está acontecendo conosco, e o quanto que a gente já se viu muitas vezes aflito, né? E
e aquela aflição, o quanto produziu de angústia, né? Então, é muito, muito importante o nosso treinamento, né? E uma das pessoas do grupo insistiu para não ser citada, porque ela está se vendo num momento assim, né, de um sofrimento superlativo, né? E o quanto que... Mas eu achei interessante e bom, porque ela está conseguindo se ver num sofrimento superlativo, né? Então, ela já está num trabalho interno interessante. Porque, às vezes, o que a gente quer é o quê, né? Você que trabalhou em indústria farmacêutica, estou com uma dorzinha de cabeça e quer tomar logo um remédio para a dorzinha passar. Enquanto que a gente pode fazer uma contemplação, opa, peraí, de onde vem essa dor, o que é isso, tal, né? O que eu posso fazer? E no final a dor acaba sumindo, né? Então é a mesma coisa em relação ao sofrimento, né? Tem uma coisa que eu acho que é super importante para a gente, que é paciência, sabe? A gente treinou essa mente que a gente tem agora durante vidas. Não é 57 anos, como no meu caso. É vidas. Agora, nós chegamos numa situação de encontrar um caminho, alguém que aponta um caminho para a gente, né? A gente não pode querer que agora deixa eu pegar esse caminho, vou tomar e vou... Eu estou exagerando, né? Porque eu sei que a gente quer isso, né? E é bom que a gente queira isso, né? Se livrar imediatamente do sofrimento, né? Mas isso pode virar um obstáculo para a gente, se a gente não tiver essa paciência, né? De querer resolver agora, assim, né? É o que a gente mais quer mesmo, para nós, para os outros. É lógico que a gente tem essa pressa. A gente tem que ter essa pressa também, né? Mas tem que ter paciência também, porque a gente, né, fez um caminho ao contrário durante muito tempo. E se a gente não tiver paciência, essa pressa vira um obstáculo. Porque daqui a pouco, se a gente não vê o resultado imediato, a gente desiste deste caminho. E vai buscar outro, e vai buscar outro, e vai buscar outro. Acaba que nunca senta a bunda num único lugar para praticar de verdade e enfrentar a situação, né? Fala, Aninha. Sabe o que me lembrou? Quando eu tinha uns 10 anos, assim, minha mãe botava a gente tudo para aprender piano, né? Mesmo que gostasse, não gostasse, o que fosse. Mas eu me lembro que a minha irmã tocava melhor, a mais velha, e eu olhava, ouvia, no caso, né? Os grandes pianistas, aqueles... Mas eu olhava, aí eu via a minha dificuldade e tal, ainda mais que eu não era muito afeita a piano, gostava de flauta. E aí aquilo se tornou um obstáculo para mim, porque, meu Deus, eu nunca vou ser igual um cara que nem eles. Nunca vou ser um Bach, nunca vou ser sei lá o quê, nunca um Beethoven ou o diabo que eu carregue. E aqui eu deixei o piano, porque era impossível na minha cabeça. Em vez de virar uma inspiração... Em vez de ser uma inspiração, né? O bar, né? Em vez desses grandes pianistas terem uma inspiração, elas acabam se transformando num obstáculo, né? Porque falta para a gente um pouco dessa paciência, dessa sabedoria também, né? De compreender que o caminho ele é cultivado, ele é trilhado no nosso tempo, né? Com a ajuda que a gente puder ter, né? A Débora falou, acho que a equanimidade é tão legal para isso, entendi o que a Lu falou. E não ser tão duro com o outro e com a gente. Eu só sei disso na teoria, viu? Eu sei que você sabe na teoria, Debs. Pois na prática, muitas vezes faço errado direto. E até vejo que fiz errado. Mas ver que fez errado já é uma boa coisa, né? Se não pegar o chicotinho, né? Pá. Ver que fez errado já é uma boa coisa. Paciência, muito. Paciência e sabedoria, assim, né? Aproveitar o microfone aberto aqui para... lembrar de umas coisas muito pequenas. Por exemplo, a forma de pôr a mesa, né? Onde deixar o talher, o guardanapo. E a minha rigidez sempre queria estar naquela forma XYZ, porque fulano, que era especialista, disse que era assim, assado. E desses aprendizados budistas,
duas coisas me pareceram muito significativas para esses pequenos momentos assim que estão ao nosso alcance, né? Que é renúncia e dedicação. Então, de repente, eu vejo a mesa posta de um jeito diferente e renunciar a esse hábito de querer fazer daquele outro jeito parece uma coisa tão pequena, mas não é? Eu acho que é muito transformador. Super, super. Super, porque é aí que a gente vai praticar realmente, né? Não é, sei lá, quando, em não sei qual situação imaginária. É desse jeito mesmo que a gente vai transformar. É nas coisas que a gente acha que são pequenas, mas não são. Acho maravilhoso isso, Paulinha. Fala, Carmê. Então, fofuras, a gente vai agora encerrar, né? Deixa eu dizer uma coisa. Talvez, na semana que vem, eu não consiga estar com vocês no estudo, porque eu vou estar no retiro com a turma do Einstein, né? Se eu conseguir fugir direito e tiver internet decente lá, eu confirmo na quarta-feira. E aí a gente se encontra. Caso ao contrário, a gente vai se encontrar na outra semana, né? Porém, vamos pensar até onde que a gente pode ir aqui. Então, a gente pode pegar o último parágrafo da página 36 e até o final dessa parte, que fica na página 40. Tá bom? Da 36 a 40. Até o desenhinho lá que terminou essa sessão aí. Eu vou fazer todo o possível para fazer o estudo na semana que vem. Pero, né? As meninas que fizeram a formação sabem como uma coisa é complicada lá com as freiras, né? Uma internet bem da vagabunda. Mas eu vou tentar. Eu já negociei com a Elisa, pelo menos essa parte já está negociada. Elisa, vou cortar à noite, tem uma prática, 7 horas que eu não queria largar. Mas vamos ver se a internet vai permitir. Tá bom, fofuras? Vamos dedicar nossa prática rapidamente? E olha, a gente vai avançar nos métodos para tudo isso que a gente está discutindo, de dificuldades por enquanto. Então, calma! Se vocês quiserem, vocês já podem ler o livro inteiro, porque vai vir pela frente. Mas o mais importante nem é ler o livro inteiro, né? O mais importante é ir encontrando as situações da nossa vida para colocar as coisas em prática, né? E esse é o nosso papel aqui como amigos da Sangha, né? Um ajudar o outro a ver situações práticas, validar a experiência, né? Tipo do Paulo, trocar o talher de lugar, assim, me ficar irritado porque não tá do jeito que eu quero, é pequeno. Não é pequeno, de jeito nenhum, é pequeno. Esses exemplos da nossa vida são muito importantes, né? E a gente vai criando esse olho para ver onde é que a gente pode, por fim, colocar em prática, né? O que a gente está vendo. Sangha querida, viva a Sangha. Onde a Sangha se reúne, o Buda está presente, né? Então, é isso. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonam di tanchesi pani tonene pedranam panjeshin. Que gamati palontro país e pechole droa show. Essa longa vida do Dalai Lama, que faz aniversário na quarta-feira que vem, no dia da nossa prática. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de erros. Garira we korwe jinkan supandandewa malu joen mecherezi guantenzin jatsoi japekau jebadu tenjuchi. Garira we korwe jinkan supandandewa malu joen mecherezi guantenzin jatsoi japekau jebadu tenjuchi. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Duda Koigan Lama Drugni Troatika Malupa Dei Salagopa.
Então, beijocas, amores. Até semana que vem. Beijo. Ou a outra, eu aviso, tá? Tchau, beijo. Tchau, gente. Beijo, Tchau, obrigada. Até. Até. Beijo, tchau.